Lançar fora. Lançar fora, como disse o apóstolo, a primeira ministração é expulsar. É você, de fato, ter uma atitude com relação àquilo que o Senhor tem revelado a você a cada semana. E hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre aquilo que não lhe pertence. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: existem coisas que não lhe pertencem. Apóstolo, eu nem sei quem é a pessoa que está do meu lado, eu tenho mesmo que falar para ele, né? Fala para aquele que você já conhece, já tem uma certa afinidade. Se não tem ninguém, você vira para o irmão e fala: irmão, Deus mandou lhe dizer que hoje é dia de você lançar fora aquilo que não lhe pertence. É bom que você já vai assim, treinando o profético em você, amém? Amém, querido? Então, não tem erro. Quero que você abra a tua Bíblia comigo em Josué, capítulo 7. Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Quero ler esse texto, que ele é um pouco longo. Quero ler todo o capítulo 7. Mas eu quero que você preste também atenção em todo esse acontecimento bíblico, para que você compreenda aquilo que Deus quer ministrar nessa noite sobre nós. Josué, capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. A família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura a Israel, loucura em Israel.
Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte, ou azar, não sei, né? Sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por óleo, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém. Palavra do nosso Senhor Jesus. Alguém vai dizer graças a Deus. Queridos, é um texto longo, eu fiz questão de ler a história toda para que você pudesse compreender, do começo ao fim, tudo aquilo que aconteceu neste episódio. Josué vinha de uma vitória sobre Jericó. Uma vitória sobrenatural. Deus moveu, Deus agiu, Deus fez um milagre. Deus, diante dos olhos do povo, Deus fez algo sobrenatural e eles saíram vitoriosos. Eles estavam ainda em êxtase pela vitória, quando sofreram uma grande e inesperada derrota. Quando nós nos convertemos, nós reconhecemos algo essencial na nossa vida cristã. Nós reconhecemos que Cristo morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Amém? Amém, queridos? Eu quero dar alguns princípios para você, para que durante esta série, você não apenas espere uma libertação de algo, ou a quebra de uma ação, ou de um vínculo com algo maligno, sem ter a base necessária para que esse vínculo seja quebrado. Não adianta você só ser liberto de algo, se você não der o seu primeiro passo na vida, que é reconhecer Cristo como o Salvador, o Senhor, aquele que levou na cruz os seus pecados, aquilo que era a sua condenação. Isso é o primeiro passo, para que a obra de libertação aconteça na sua vida e seja completa. Então, quando eu me converto, o que é me converter? Não é mudar de religião, não é mudar de igreja, não é mudar de credo, não é aceitar vir à igreja, ou aceitar fazer parte, aliançar ao projeto. Não é isso. Mas quando eu me converto, eu reconheço que eu sou pecador. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é apenas um memorial no meu calendário, onde a gente comemora a Páscoa. Na sexta-feira santa, ficamos lá, fechamos as janelas.
E ficamos em casa naquele tom de luto, e depois no sábado de aleluia eu faço alguma coisa, eu tenho lá o Judas que eu bato nele, que eu não sei o quê, e depois no domingo de manhã, cedinho, eu vou para a igreja, comemoro a Páscoa, como alguma coisa especial e acabou. Não é um ritual. Eu reconheço que eu sou pecador e que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, naquela morte e naquela ressurreição, me trouxe perdão dos meus pecados, redenção da morte e da condenação. E eu agora sou vivo para Deus. Sou filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque eu creio que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário foi por mim. Amém? Então, isso é conversão. Quando eu me converto, eu tomo a palavra de Deus como regra, como mandamento, como a base para a minha fé. Não é o que pessoas dizem, não é simplesmente o que pastores estão pregando pelo YouTube e outras redes sociais, mas é o que a palavra de Deus fala. Sabe, queridos, você pode ser muito alimentado aqui pela palavra do apóstolo, pela minha palavra, nas células, pelos pastores. Você pode ser muito alimentado durante o seu dia, quando você ouve uma mensagem, mas você precisa ter o seu momento, a sua palavra ministrada sobre a sua vida. Você precisa ter a sua Bíblia, onde você abre a sua Bíblia todos os dias e você se alimenta da palavra, porque ela é a tua chave, ela é o teu termômetro de relacionamento, de intimidade e profundidade com o Senhor. Deus fala com você por meio de pessoas, mas Deus quer falar com você por meio da palavra. Então a palavra de Deus para nós, ela revela as promessas do Senhor para a minha vida, o caminho, a verdade, a luz para os meus passos, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, os princípios do reino. Para quê? Para que eu possa viver uma vida abundante. Uma vida abundante você vai viver, não é somente baseado no testemunho do seu irmão, mas é baseado no que a palavra de Deus, como promessa do Senhor, se manifeste sobre a sua vida. Amém, querido? Então faça uma aliança com o Senhor, de buscar a vontade de Deus revelada à sua vida por meio da sua palavra. Para que você tenha uma vida de vitória diante das lutas, diante das batalhas, é preciso que você se alimente dessa palavra. Então uma campanha como essa, ela traz luz, diga luz, a algumas áreas da sua vida. Então quando a gente abre a palavra nesse texto de Josué, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer luz, ela vai trazer revelação, ela vai trazer direção, ela vai esclarecer algumas áreas da sua vida, que muitas vezes estão presas em trevas. Estão presas no engano. E muitas vezes você não tem nem o conhecimento a respeito daquilo. Então, o que você precisa saber nessa noite sobre lançar fora aquilo que não te pertence? Em primeiro lugar, nunca subestime o estrago que um ato de desobediência pode fazer na sua vida. Nunca subestime o estrago que a desobediência pode fazer na sua vida. Josué, capítulo 6, no versículo 18, você vai dar uns passinhos para trás do texto que nós lemos de Josué, capítulo 7, e você vai ver que quando eles estavam se preparando para entrar em Jericó, o Senhor falou o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, diga tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O que o Senhor disse para eles quando eles estavam entrando em Jericó? Olha, não olhe para aquilo que vocês vão ver ali, que é sedutor aos seus olhos. Não pegue nada que não te pertence. Pelo contrário, guardai-vos das coisas condenadas. Preste atenção no que eu vou te dizer.
Muitas guerras que nós travamos, muitas lutas que nós enfrentamos na nossa vida, é resultado de uma mudança de mente que a palavra de Deus causa em nós. Hello? Quando nós nos convertemos, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus, principalmente a palavra que vem nos confronta, porque aqui você não recebe uma palavra de Deus que traz deleite ao seu coração. Sabe o que a palavra de Deus traz deleite? É aquela musiquinha, aquela palavra, mensagenzinha assim, que traz assim aquele soninho leve, sabe? Eu vou ler aqui um texto, o Salmo 23, que vai me conduzir uma noite. Não. Aqui, meu filho, tu recebe uma palavra que você vai para casa pensando, meu Deus, será que o que eu vou fazer com essa palavra agora? Você passa de segunda a sexta pensando, o que você vai fazer? Porque aquela palavra vai trazer uma mudança no seu pensamento, no seu raciocínio, na sua maneira de agir. Às vezes, no meio da semana, você se vê fazendo algo e alguém olha para você e diz, uau! Peraí, por que você está fazendo isso dessa maneira? Você fala assim, é resultado da palavra que eu recebi no domingo, da palavra que eu recebi na célula. Então, muitas guerras que você está travando é resultado da mudança de mente que a palavra de Deus está operando. A mudança de conduta que você começa a travar a partir da palavra que você recebe no discipulado, na pregação. Lutar é resistir. Lutar é resistência. Quando você luta, quando você tem uma guerra, quando você tem uma luta, quando você tem uma batalha, o que você está fazendo? Você está enfrentando uma resistência com relação a algo. Então, uma das maneiras do adversário nos resistir, quer dizer, impedir que você vai avançando, é por meio das guerras espirituais. Por quê? Porque quando você está no meio de uma guerra espiritual, você está ocupado. A guerra espiritual nos ocupa, irmãos. Tem alguém aqui que está enfrentando guerra na sua vida? Guerra na sua casa, guerra no trabalho, alguma resistência na sua família, alguma resistência na faculdade, alguma resistência no seu negócio. Você está enfrentando uma guerra espiritual, uma resistência, uma batalha, uma dificuldade, amém? Muitas pessoas estão enfrentando uma resistência. Então, é uma maneira do inimigo de impedir que você avance. Ele coloca uma guerra. Por quê, gente? Porque uma guerra, ela nos ocupa. Nos ocupa o tempo, ocupa a nossa energia, rouba a nossa energia. Ela ocupa o nosso tempo em oração, jejum, quer dizer, você se movimenta. Porque quando a coisa está indo bem, está indo tranquilo, você vai no curso, né? Você flui. Aquele fluir assim, você vai literalmente, né, no curso do rio, na correnteza, mas quando você tem que nadar contra, é cansativo. Você chega na sexta-feira, meu Deus, como foi uma guerra essa semana no meu trabalho, na minha família, na minha casa, com os meus amigos, na faculdade. Você vai enfrentando aquela resistência. Então, na nossa jornada espiritual, uma das maneiras que o inimigo tem de nos resistir é nos colocando diante de batalhas de resistência espiritual. Agora, a palavra nos é clara de como viver. Se você quer saber como você viver nessa terra, vá na palavra. Se você quer saber como enfrentar as resistências naturais e espirituais, vá na palavra. O povo de Israel, ele foi levantado para ser testemunha, para ser modelo, para fazer diferença, para que as pessoas pudessem olhar para aquele povo e ver a glória de Deus, o cuidado de Deus, a manifestação de Deus, o amor a Deus, conhecesse Deus através do povo de Israel. Querido, o Senhor coloca você no lugar onde você está, para que as pessoas ao seu redor possam conhecer o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, sabe, a misericórdia do Senhor através da sua vida. Você não está onde está por acaso. Você não está ainda ali onde você está por acidente. Aliás, nós estamos aqui na terra ainda porque há um propósito. Nós só partimos quando encerra o nosso propósito na terra. Então fique em paz.
Porque o anjo só vai pegar a sua ficha quando o Senhor disser assim, ele já completou a carreira, guardou a fé. Então, cuidado, você não sair falando isso para todo lado. Apóstolo, estou cansada, eu estou pronto para partir. Eu não. Quero viver, não vou deixar esse bonitão aqui dando sopa, de jeito nenhum, né? Então, vou ficar velhinho lá. Diz ele que eu dou um remedinho para ele todas as manhãs. Eu dou os kitzinhos dele de vitamina, não sei o quê, aquela coisa. Ele fala assim para o médico, ela está me matando aos poucos, ela quer que eu morra com 100 anos. Então, é mais ou menos isso a nossa aliança, né, meu bem? Então, é importante você entender isso. Você só parte quando o seu propósito encerra na terra. Agora, você tem um propósito. Você não está, assim, avulso na terra. Diga para o teu irmão, você tem um propósito. Então, meu irmão, trate de ser útil a Deus. Ou você quer que o Senhor recolha a sua ficha logo? Então, seja útil no reino. Seja útil no que diz respeito ao propósito de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu chefe, no escritório que você está, na faculdade que você faz. Agora, preste atenção sobre desobediência. A desobediência sempre vai abrir brechas para a entrada do inimigo. A desobediência abre brechas, traz legalidade para que o acusador se aproxime de você. Então, quando você está em desobediência, o inimigo olha para você e vê uma oportunidade de te acusar. Ele vê uma oportunidade de te cirandar, de tocar em você. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai ver todas as coisas que a desobediência atrai. A desobediência, basicamente, ela atrai maldições. Ela interrompe as bênçãos. E ela resiste o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, se nós como pais somos abençoadores dos nossos filhos, quando eles são obedientes, que dirá o Senhor, irmãos? Então, a obediência para Deus é uma chave. A obediência para Deus é um mistério, é poderoso a obediência para o Senhor. Se você quer ser um filho que de fato agrada ao Pai, olha, eu vou te dizer uma coisa, seja obediente. Nunca subestime o estrago da desobediência. Apóstolo, mas na obediência eu tenho que compreender, não. Você, na obediência, você não precisa compreensão sobre aquilo que você está obedecendo. Obedecer é fazer, é agir. É como um pai ou uma mãe que pede ao filho para fazer algo. E aí o filho chega para você e fala assim, mas me explique por quê. O que eu ganho com isso? Qual é o processo? Queridos, quando você pede algo para alguém, ou quando você pede algo para o seu filho, vamos ser bem específico, pai e filho. Quando você pede algo para o seu filho, o que você espera dele? Obediência, você não espera compreensão. Você não espera discussão. Você não espera discussão. Você não espera argumentação. Você não espera convencimento. Você já falou para o seu filho fazer algo e ele fala, me convença. O que você faz? Pede para o outro. E muitas vezes aquele que de imediato ele obedece, qual é a sua ação imediata? Abençoar o que obedeceu. E às vezes até mesmo punir aquele que não obedeceu. Então, a desobediência, no capítulo 7, versículo 1, começa o texto dizendo que a desobediência acende a ira de Deus. Apóstolo, mas Deus é um pai tão bonzinho. Não, Deus é um pai justo. Esses dias eu ouvi alguém falando sobre a paternidade de Deus, e eu fico pensando assim, meu Deus, a gente só pensa que Deus tem que ser um pai bobo, um pai babão. Sabe aquele pai que não tem critério? Não, Deus é pai criterioso, Deus é pai justo, Deus é pai bondoso, Deus é pai cheio da graça, mas Deus é pai justo. Segundo lugar, você precisa saber nessa noite, que nós somos tentados a guardar aquilo que Deus manda eliminar. Nós somos tentados a guardar aquilo que Deus manda eliminar.
E aí a gente vai mergulhando no texto do capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Por quê? Porque Acã pegou para si uma parte das coisas condenadas. E aí o que aconteceu? A ira... Vai, irmão, lê aí para mim. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, aconteceu algo. A desobediência despertou aquele ato de tomar aquilo que Deus havia mandado eliminar. Despertou em Deus um sentimento. Despertou em Deus uma ação. Fez com que alguma coisa acontecesse no céu e na terra. O céu foi resistido e na terra eles perderam. Uma derrota. Em Josué capítulo 6, versículo 19, o Senhor dá uma ordem quanto aos objetos que estavam em Jericó, que era toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Está aí no texto. São consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque aqueles objetos, aquela prata, aquele ouro, aqueles utensílios que estavam ali, não era despojo de guerra. Era comum que os despojos de guerra fossem divididos entre os soldados. Mas o que o Senhor estava dizendo é que aqueles objetos não era conquista do povo, não era despojo de guerra. Aquilo ali era para ser primícia do Senhor. Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha uma direção, e a direção do Senhor não era para ser questionada, mas era para ser obedecida. Aquela guerra, aquela conquista era a primeira de muitas que viriam. Jericó era a primeira de muitas. E na primeira prova, eles foram desaprovados. Na segunda batalha, eles perderam. E perderam para um exército pequeno, insignificante, que foram com poucos homens e saíram em vexame, saíram corridos, porque tinha uma legalidade no meio do arraial. O texto aqui fala que o que Acã pegou para si pertencia ao Senhor. Pertencia a quem, queridos? Ao Senhor. Eram as primícias de tudo aquilo que Israel iria conquistar. Sabe, queridos, qual era a razão do Senhor pedir aquilo? Provar a obediência. Há muitas coisas que o Senhor pede para nós, que Ele quer provar a sua obediência. Ele quer provar a sua fidelidade. Ele quer provar a sua retidão. Ele quer provar a sua integridade. Ele quer provar se você realmente é justo, se você realmente tem uma palavra, se você realmente é idôneo, se você realmente foi transformado, se realmente você tem uma nova mente agora, se a sua mente é a mente de Cristo ou continua sendo a sua mente antiga, a sua velha mente, se você ainda vai permanecer no velho homem, que é escravo do velho homem, ou se você agora é novo em Cristo Jesus. Se realmente as coisas antigas ficaram para trás, ou se elas estão ardendo no seu coração. Se nós temos dificuldade em obedecer no simples, que dirá naquilo que exige de nós dependência absoluta? O reino de Deus não é uma coisa complicada, mas é uma coisa prática. Tem gente que olha para a igreja, olha para as coisas de Deus, olha para a palavra, olha para a pregação, olha para o reino de Deus como uma coisa muito mística, muito difícil de ser vivida. Mas o reino de Deus é uma coisa muito prática, querido.
Basta que você deixe o Senhor fazer a obra na sua vida. Remover aquilo que não presta e colocar aquilo que é essencial. Às vezes nós queremos viver as coisas de Deus com a mentalidade do velho homem. E o Senhor diz para aquele povo: olha, é simples. Pegue tudo isso que está aqui e leve para mim. São as primícias. E aí, a desobediência. Presta atenção que eu vou te falar sobre obediência. A obediência põe à prova o nosso caráter. Diga comigo: obediência põe à prova o meu caráter. Gente, tem gente que é tão difícil de obedecer. Ele faz tudo assim, ó, mas não obedece. Eu já contei uma vez aqui, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, minha mãe falava assim na hora de dormir: deixa a cozinha limpa, lava a louça e tal, deixa a cozinha limpa. Muitas vezes, eu me lembro, eu limpando o fogão, eu tirando a mesa toda, eu arrumando a louça toda dentro da pia. Arrumava mesmo, assim, o pratinho. Acho que é por isso que está meu trauma, que eu não gosto de guardar, até hoje, de deixar a louça ali. Eu deixava a loucinha, o pratinho arrumado, tudo no lugarzinho, e cobria com um pano de prato limpinho. Olha que mentalidade do velho homem, né? E eu ia dormir. E eu não entendia no outro dia de manhã por que minha mãe dava um show. Me chamava de: você não obedece, você não... Aquelas coisas que mãe sabe falar muito bem, né? Aquele discurso de manhã. Eu falei: mãe, mas olha só, a cozinha não está limpinha. Mas eu não falei para você limpar fogão, eu não falei para você limpar o chão, eu não falei para você nada disso. Eu falei para você só: lava a louça, enxuga e guarda. E eu não fazia isso. Eu fazia o periférico, mas eu não fazia o que era para ser feito. Queridos, por que nós insistimos em fazer o periférico e não focamos naquilo que o Senhor quer para nós? Obediência é fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que nós pensamos que é necessário. A obediência põe à prova o nosso caráter. Se somos obedientes no simples, certamente seremos obedientes no complexo, naquilo que é difícil. Sabe quando você fala para o seu filho assim: vem comigo agora, e ele fica: hã? Por quê? Não sei, eu não quero, eu tenho que botar o chinelo, e a quase está pegando fogo. E o carro está lá, quebrado, está caindo no rio, e você: sai logo. Hã? Não entendi bem. A gente já fica assim no reino, querida. Deus está falando com você: sai daí. Você: hã? Por quê? Ah, me prova. Usa uns 3 profetas para falar comigo, Senhor, primeiro. E você está lá, meu filho, né? Afundando. Ah, meu querido. A obediência põe à prova o nosso caráter. A obediência não é concordância, mas sim submissão. Tem gente que não gosta, principalmente mulher, né? Quando ouve essa palavra submissão, até arrepia, até manifesta. Sai, em nome de Jesus, né? Só de falar de submissão já... Ai, eu sabia que eu tinha vindo para uma igreja machista. Não, queridos, submissão é submeter-se a algo que você julga que tem um mínimo de responsabilidade sobre aquilo que está pedindo para você. Autoridade sobre a sua vida, cuidado sobre a sua vida. Então, obediência não é concordância. Obediência é submeter-se. Você crê que o Senhor ama você? Você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Se você não crê, o problema é seu, que a palavra diz isso. Então, quer dizer, eu não posso fazer nada. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu perguntei assim, nem sei por que eu perguntei. Mas se você acredita, ótimo, feliz, bem-aventurado é você. Agora, se você não crê nisso, meu querido, a responsabilidade sobre a sua vontade, as suas escolhas, é sua, não culpa Deus. Porque a gente responsabiliza ao Senhor pelas escolhas que nós fazemos. Eu fico pensando que Deus lá em cima fica pensando: Jesus, olha para ele, eu não escolhi aquilo para ele, agora está me responsabilizando. Terceiro lugar, obediência sempre vai atrair as bênçãos de Deus.
A obediência sempre vai atrair as bênçãos de Deus. Apóstolo, mas e se eu tiver que obedecer alguma coisa que eu não aceito? A obediência é um ato. E a bênção de Deus é uma promessa e um direito que aquele que obedece tem quando você obedece ao Senhor. É um direito do obediente. O obediente tem um direito. Ele tem um direito a desfrutar daquilo que é a sua bênção. Da bênção naquela obediência. Então, é importante você entender que somos tentados a guardar tudo aquilo que Deus manda eliminar. Então, o terceiro lugar que eu quero que você saiba nessa noite é que toda derrota precisa ser compreendida à luz da palavra. Não é questionada à luz da palavra. É compreendida. É o quê? Compreendida. Quantos de vocês aqui já sofreram alguma derrota na vida? Aí você levanta a mão quantas? 1, 2, 3, que a gente vai levantar os pés e as mãos. Apóstola, eu sou o derrotado. Em nome de Jesus, o tempo de derrota acabou na sua vida. O tempo de vitória virá sobre toda a obra das suas mãos, sobre todos os sonhos e projetos que você tem colocado diante do Senhor, porque o Senhor vai à frente, abrindo as portas e abençoando você na sua obediência. Receba em nome de Jesus. Agora, toda derrota precisa ser compreendida, não no seu entendimento, mas à luz da palavra de Deus. Josué capítulo 7, no versículo 6, diz assim: então Josué, quando veio a notícia de que aqueles homens tinham morrido, 36 homens tinham morrido, que eles tinham vindo com o rabinho entre as pernas, ai meu Deus, correndo de medo do povo, do exército de Ai, Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. O que Josué fez? Josué se prostrou e começou a perguntar: Senhor, o que aconteceu? Eu acabei de vislumbrar uma vitória sobrenatural. Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu sou temente. É como você diz, eu sou fiel dizimista. Eu sou dizimista e fiel ofertante. Não sei, tem gente que usa uma duplinha assim, né? Apóstolo, eu vou na igreja todos os domingos, eu faço célula, eu oro 3 vezes ao dia em direção ao Projeto Vida. Brincadeira. Eu dei a cesta básica, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou fiel, eu não traio, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não bebo. Eu estou com a vida no altar, eu estou no azeite. Aí começa a reivindicar as palavras, né? Eu estou no óleo, eu estou no sal, eu estou na... Começa a falar, todo lugar que você está. O que está acontecendo? Querido, o que você faz com a derrota? Quando você sofre uma derrota, qual é a sua atitude? A sua atitude de alma? A sua atitude de espírito? Apóstolo, eu choro. É pecado? Não. Eu acordo pela madrugada, eu me prostro, eu começo a orar. Sim. Não há problema você fazer isso. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Diante da derrota, alguns largam de Deus. Alguns somem da igreja. Outros ficam murmurando. Outros brigam com Deus. Outros ficam magoados com o Senhor. Alguns se afastam dos irmãos, dos amigos, da família, da esposa, do esposo, dos filhos. Sabe, meu querido, quero te falar uma coisa. Diante de uma derrota, é preciso abrir o seu coração para o Senhor. E diante da palavra do Senhor, saber o que está resistindo à sua vitória. O que está resistindo o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida? Sabe, quando nós começamos o Projeto Vida,
E começamos a pregar aquilo que Deus colocava no nosso coração, aquilo que Deus estava nos fazendo ter como experiência, aquilo que também era novo para nós, como estudantes de teologia, como pastores recém-formados, como alguém que tinha sido formado num seminário tradicional, debaixo de uma teologia tradicional, conservadora, isso, obrigado, conservadora, algumas mensagens que o Senhor nos dava, alguns lugares que nós íamos, alguns congressos que nós participávamos, algumas pessoas que o Senhor estava nos permitindo conhecer, trazia para nós uma visão diferente do reino, palavras que nos confrontavam na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida acadêmica, no nosso conhecimento sobre Deus, no nosso apacentamento como pastores. Algumas coisas eram muito confrontantes, não eram conflitantes, eram confrontantes. Nos confrontava, e Deus nos dizia: ministra isso, fala isso, ensina isso. Algumas pessoas davam nome a algumas práticas, algumas pessoas davam o nome de teologia da prosperidade, mas não era teologia da prosperidade, era nos ensinar a romper com alguns espíritos malignos que aprisionavam a nossa mente, à miséria, à ruína, ao fracasso, à pobreza, a dívidas, ao evangelho, sabe, enclausurado na mendicância praticamente. A igreja tinha que ser pobre, os crentes tinham que ser feio, os crentes tinham que ser burro, os crentes tinham que ser iletrado, ninguém podia fazer faculdade. Era uma coisa assim, irmãos. Vocês agora estão numa fase ótima. Mas quem aqui tem... Nossa, me recuso a falar isso. Quem aqui foi de igreja de 85 a 95, ou antes disso? Quem aqui é de igreja antes de 1990? Levanta a mão. Olha que pingo de gente. Onde vocês estavam tudo? Apóstolo, eu não estava nem aqui ainda, na terra. Meu irmão, antes de 1990, não é, Manuel? Como que eram os crentes? Cleusa, tudo é do 1900 e alguma coisa. Gente, os crentes eram feios. Verdade. Vê as fotos, pede foto dos seus parentes. Gente, dava tristeza. Eram feios, usavam umas roupas fora de moda, completamente. Maquiagem não podia, fazer escova não podia, salão não podia fazer nada. Não podia ter carro, tinha que suar para ir para a igreja, praticamente. Então, quer dizer, ser crente era uma clausura. Era uma clausura. Ninguém queria ser crente. Hoje todo mundo quer ser crente. Porque fulano é crente, não sei quem é crente. Sabe, todo mundo aí que é descolado está indo para a igreja agora. Aí todo mundo quer ser crente também. Daqui a pouco vai apertar de novo. Cuidado. Então, se posicione já. Mas quando nós começamos a pregar algumas coisas que traziam esse confronto na nossa vida, algumas pessoas ficavam muito desconfortáveis com relação à palavra. Muito desconfortáveis com relação ao Senhor. Quando a gente falava sobre, se você está... Uma vez, quando Deus começou a falar conosco sobre se uma pessoa está vivendo uma vida de muita miséria, de muita ruína, de muita dívida e muita enfermidade, parece que tudo está ruim na vida da pessoa. E uma vez Deus falou conosco, falou assim: questiona o que está de errado na vida dela. Gente, o medo. Porque ser crente era também assim, sinônimo de tribulação. O crente que era crente de verdade, ele tinha que estar passando pela moenda. Ele tinha que estar passando pela luta, pela guerra, né? Lembra do irmão cantando: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, era essa a ideia. Se você tivesse uma vida boa, meu irmão, tu estava com brecha na sua vida. Tu está muito amigo do mundo, muito amigo do diabo. Então você tinha que estar passando pela guerra. E aí uma vez a gente começou a trazer essa palavra. Meu irmão, se você sai de uma enfermidade, cai na outra, cai em outra, vai ver na sua vida se tem brecha. Se você sai de uma dívida, cai na outra, você nunca consegue se levantar.
Se você está sempre debaixo de tormenta, de desgraça, de conflito, de guerra, de luta, alguma coisa, você não é da família Adams nem nada. Alguma coisa está errada na sua vida. E aí, queridos, as pessoas começaram a dizer que isso era teologia da prosperidade. Não, meu irmão, isso é Bíblia. Tem alguma coisa escondida no tapete da minha casa. Eu preciso achar e preciso dizer que eu não quero mais aquilo na minha vida. Então nós precisamos entender aqui que nós precisamos entender que nós precisamos sondar a nossa casa, sondar a nossa vida. E precisamos, de fato, compreender por que a derrota não nos solta. Por que você já passou por vários relacionamentos amorosos? Por que você já passou por vários empregos? Por que você não para em emprego nenhum? Por que tudo que você faz não dá certo? Por que as obras das suas mãos não são abençoadas? Por que você todo o tempo está com uma enfermidade no seu corpo? Existe alguma brecha, existe alguma razão. Porque a derrota não é a última palavra de Deus sobre a nossa vida. O Senhor disse isso, que em Cristo Jesus, todas as adversidades não são suficientes para nos separar do amor dEle, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu posso passar por uma guerra, eu posso passar por uma luta, eu posso passar por uma adversidade, eu posso passar por uma enfermidade, eu posso passar por dias maus, eu posso passar por um período de desemprego, mas este não é o meu fim. Há uma promessa do Senhor que me sustenta em outra condição. Amém, queridos? Então eu preciso entender que a derrota em que eu estou agora, eu preciso compreendê-la à luz da palavra. Senhor, me mostra onde foi que o demônio conseguiu entrar nessa área da minha vida. Agora preste atenção, em último lugar eu quero falar sobre isso. Há uma tríade perigosa chamada tentação. Vi, cobicei e tomei. É sobre isso que eu quero orar nessa noite. Josué capítulo 7, no versículo 21 diz, porque aí tem todo o processo, vamos ver o que aconteceu. E o Senhor fala, olha, Josué, para de se martirizar. Aconteceu um trem aí. Aconteceu um negócio. Alguém desobedeceu. E ele fez aquilo que eu falei para não fazer. Nós vamos chegar a essa pessoa. E aí, no outro dia, o Senhor disse, Josué disse, santificai-vos. É interessante, querido, porque santificar é remover tudo aquilo que não nos pertence e tirar da nossa vida. Santificar é isso, é tirar da sua vida aquilo que não te pertence mais, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é santificar. Santificar não é penitência. Não é fazer uma promessa ou fazer um voto com o Senhor. Santificar não é tirar a roupa que você está e botar uma roupa, sei lá, de saco e subir a montanha de joelhos. Não, não, não. Santificai-vos é lançar fora tudo aquilo que está na sua vida que não pertence mais ao seu novo perfil em Cristo Jesus. A sua nova vida como crente. Dói. A Acã significou a sua morte e de toda a sua casa. Josué diz assim, quando vi entre os despojos, capítulo 7, versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Vi, cobicei e tomei.
Essa é a tríade da tentação. Vi. Preste atenção no que eu vou te dizer sobre ver. Os nossos olhos, isso é muito importante, porque é a maneira como o Senhor vai ministrar sobre a sua vida hoje. Então, eu preciso que você, por alguns minutos, tenha atenção plena no que eu vou te falar. Os nossos olhos são as janelas para a imaginação. Diga a imaginação. A cobiça, ela entra pelos olhos, diz a palavra do Senhor. Os olhos, eles trazem para dentro de nós aquilo que nós estamos cobiçando. E é gestado na imaginação o desejo. A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos não forem bons, o seu corpo vai estar em trevas. Mas preste atenção, os nossos olhos, eles procuram por aquilo que desperta os nossos sentidos. Os nossos olhos ficam procurando aquilo que desperta os nossos sentidos. Os nossos olhos repousam sobre tudo aquilo que nos dá prazer. Os nossos olhos ficam procurando algo que nos agrada, que nos desperta, que nos desperta os sentidos, que nos desperta o prazer, que nos desperta a atenção, que acorda os nossos instintos. São os nossos olhos. Os nossos olhos, se você está com sede, os seus olhos ficam procurando o quê? Um copo d'água. Se você quer comprar algo, você anda no shopping ou numa loja, você fica procurando, os seus olhos são despertados. Os seus olhos, eles se atentam, eles se inclinam, ele busca por alguma coisa que lhe é prazerosa, que lhe é agradável, que lhe seduz. E ele rejeita tudo aquilo que traz dor, que traz sofrimento, que traz disciplina, que traz limite. É interessante porque Jesus diz que é melhor entrar sem um olho no céu do que ir para o inferno com os dois. Por favor, não vai fazer isso quando chegar em casa. Por mais que você esteja sofrendo com os teus olhos. Mas é preciso vigiar para onde os teus olhos estão te conduzindo. Acã disse: eu vi aquele ouro, aquela prata e aquela capa, e eu desejei, eu cobicei. Tudo começou com os olhos. Certamente ele passou, mas aquilo chamou a atenção e os seus olhos voltaram. E ali, voltados para aquela capa, para aquelas pratas e para aquele ouro, ele deu asas à imaginação. Aquilo que ele via entrou na sua mente, pelos olhos. E ele começou a imaginar como ele seria mais rico, como ele teria mais poder, como ele seria mais feliz, tendo aquilo na casa dele, como propriedade dele. É preciso vigiar onde os teus olhos repousam. O que os teus olhos veem por último no dia, ou melhor, na noite. Sabe, queridos, vigiar é algo consciente, não é algo displicente. Você não vigia, não. Você vigia com atenção, você vigia com inteligência. Então, quando se trata daquilo que você vê, você não usa o seu instinto, você usa a sua inteligência. Às vezes você vê alguém que pode até mesmo estar te dando, sabe, algum mole. Mas
Como você reage àquilo faz toda a diferença. Não é o que te oferecem que te faz cair, mas sim a sua resposta diante do que te oferecem. Porque no mundo que a gente vive, toda hora a gente tem uma oferta de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então não é você, não, a partir de hoje eu não quero olhar mais para lado nenhum. Não seja fariseu. Você vai se deparar com pessoas que te agradam. Pessoas que podem até mexer com a sua imaginação. Situações que possam mexer com a sua imaginação. Mas se você permitir que os seus olhos coloquem para dentro da sua imaginação, você vai se engravidar de algo que não lhe pertence. Cobicei. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar, é querer, ansiar. É um desejo desmedido, ardente. É um desejo obstinado. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz, na versão A Mensagem, que a tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. Esse é Tiago capítulo 1, versículo 14, na versão A Mensagem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Gente, todo mundo aqui tem impulsos incontrolados. Apóstolo, eu não. Já passei pelo encontro, já passei pelas águas. Então eu preciso passar pelo mesmo encontro que você. E pelas mesmas águas que você passou, para anular todos os desejos incontroláveis que porventura eu possa ter dentro de mim. Todos nós temos, só que são diferentes. Talvez o que me tenta não é o que te tenta. O que tenta seu marido não é o que tenta você, esposa. O que tenta seu amigo, seu irmão, seu discípulo, sua cunhada, a pessoa que está perto de você, um dos pastores aqui, não é a mesma tentação. Mas nós somos tentados por coisas que nos são agradáveis aos olhos. Na Nova Versão Transformada diz, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Olha só, que forte. A imaginação é um útero fértil para a cobiça. Eu gostei disso. Diga comigo, a imaginação é um útero fértil para a cobiça. Isso é muito interessante. Queridos, a nossa mente, alguns são muito criativos. Alguns viajam na mente, mas olha, presta atenção nisso. Porque o segundo motivo pelo qual nós vamos orar hoje é a nossa mente, a nossa imaginação. Não é a nossa mente assim, que vaga, é a nossa imaginação. A imaginação é um útero fértil para a cobiça. Na mente, nos pensamentos aqui, aliás, na nossa mente nós deixamos livres os nossos pensamentos. Livres. Eles passeiam. Tem gente que está aqui, mas a mente, o pensamento dele já foi lá na sua casa, já foi onde você vai jantar hoje, já foi no seu contato, já foi um monte de coisa, já fez tantas coisas os seus pensamentos hoje. Outros não. Outros, desde a hora que chegou, ele está preso aqui. Mas outros já saiu, já foi lá em outra cidade. E se você está com o Instagram ainda aberto aí, você já foi em um monte de lugares e já voltou. Então, a mente, nós deixamos livres os nossos pensamentos. Agora, presta atenção, nós acreditamos que aqueles pensamentos que estão na nossa mente, eles estão inoperantes e inofensivos. Diga, inoperantes e inofensivos. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Ele não está inofensivo. Ele pode estar inoperante, mas ele não está inofensivo. A nossa imaginação, ela aprisiona os desejos, mas ela não trata dos desejos. Não é porque está preso na sua mente, que não significa que ele não pode te derrubar. Tem gente que confia muito. O diabo não sabe o que eu estou pensando, mas ele sabe o que você é capaz. Então não alimente esses pensamentos, porque uma hora
ele pode sair descontrolado. Então, a nossa imaginação alimenta a possibilidade de termos aquilo que não nos pertence. Então, quando você fica alimentando imagens, você está alimentando o quê? Possibilidades. Apóstolo, o que eu faço agora? Foi enfiar minha cabeça num balde com óleo, ungido. A imaginação te mantém escravo da culpa e te mantém refém da acusação. Por isso, o segundo alvo das nossas orações hoje vai ser a nossa imaginação. Talvez tenham muitas coisas que estão guardadas, alojadas, aprisionadas na sua mente. E por isso, querido, você se sente derrotado, ou você está vivendo uma vida de derrota. E por fim, ele fala, eu tomei. Eu vi, eu desejei e eu tomei. Apropriar-se de algo que não lhe pertence é uma oportunidade explícita para que o inimigo venha contra a sua vida e te traga vergonha, humilhação, derrota. Sabe, queridos, o Senhor não negocia a palavra dele para te proteger da sua própria desobediência. O Senhor não negocia a palavra para te proteger da sua desobediência. Se você obedece, a palavra se cumpre. Se você desobedece, Deus, Ele não muda a sua palavra por amor a você. A palavra do Senhor, ela é permanente, ela prevalece. Eu quero te perguntar nessa noite 4 coisas. Primeira delas, o que tem na sua tenda que não deveria estar ali? O que tem na sua tenda que não deveria estar aí? Acã tinha algo que não lhe pertencia. Ele sabia, embora ninguém mais sabia. Ele sabia quando viu, quando desejou e quando tomou. Ele viu quando ele levou para sua tenda, ele viu quando ele guardou. Certamente ele sabia quando na noite anterior Josué falou o que aconteceria. Certamente ele sabia que Deus viria em sua direção. Eu não vou dizer o que poderia ter acontecido se naquela noite ele tivesse chegado até Josué e dito: Josué, eu pequei. Não sei. Mas sabe, querido, hoje o Senhor te dá essa oportunidade. O que tem na sua tenda? O que tem na sua casa? O que tem na sua mente? O que tem na sua vida? O que tem no seu celular? O que tem no seu computador? O que tem lá na sua mesa de trabalho? O que tem lá no seu quarto secreto? Sabe, o que tem debaixo de senhas? O que você está guardando na sua vida que não deveria estar mais aí? Segundo lugar, segunda pergunta: o que você tem escondido, fruto da sua cobiça? Desculpa, queridos, mas essas perguntas foram as últimas coisas que eu perguntei: Senhor, o que o Senhor gostaria de... Como o Senhor gostaria de terminar essa noite? E o Senhor disse: fazendo perguntas. Porque foi assim que o Senhor fez com Josué. Josué fez perguntas. E o Senhor trouxe uma resposta. E às vezes nós temos perguntas, mas não queremos ouvir as respostas. E hoje o Senhor te faz perguntas, porque Ele quer que você dê a Ele respostas, para que Ele possa não te condenar,
Não vir com fogo sobre a sua casa, sobre a sua vida, com condenação sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Mas o Senhor vem com misericórdia, o Senhor vem com perdão, o Senhor vem com oportunidade, o Senhor vem com uma nova chance a você. O Senhor não vai te destruir, mas o Senhor vai remover. Por quê? Porque você não vai esconder mais, você vai lançar fora. Hello? Quando você lança fora, você atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque nós estamos nesse tempo agora, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Essa campanha não é para condenação, essa campanha é para libertação. É para que você possa retomar o seu caminho de volta em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida, ao destino que o Senhor tem para você, às bênçãos que o Senhor tem para a sua casa, que volte na sua vida, você a dar frutos, você a florescer, você a multiplicar, você a prosperar. O Senhor quer que você volte a ser bênção, ou que a bênção do Senhor seja dobrada sobre a sua vida, seja derramada sobre você. E talvez você pergunte, apóstolo, onde foi que algo aconteceu na sua vida? O Senhor que te pergunta nessa noite. O que você tem escondido fruto da sua cobiça? Cobiça é desejo. Talvez você já desejou algo que não era seu. Pode ser o marido, esposa, lugar, cargo, função, dinheiro, carro, nome, bens. Não sei, querido. Cada um é tentado naquilo que os seus olhos desejam. Terceira pergunta: o que a sua imaginação está prestes a dar à luz? O que está dentro da sua mente hoje que está prestes a explodir? Sabe, tem gente que não aguenta mais viver como está vivendo. Está vivendo debaixo de uma pressão, de uma opressão, de uma acusação, de uma culpa, de uma angústia, de uma aflição, de um medo, um desejo incontrolável. E por fim, o que os seus olhos têm visto e desejado? O que os seus olhos estão vendo e estão desejando? E que não te pertence? E que hoje você quer dizer, na presença do Senhor, Senhor, eu não vou furar os meus olhos, mas eu preciso que o Senhor os cure. Eu preciso que o Senhor os transforme. Eu preciso que o Senhor os liberte. Eu quero orar por você, querido. Eu queria que você literalmente fechasse os seus olhos. Fechasse mesmo, fechasse. Pum. Eu quero que você coloque as mãos sobre os teus olhos. Por favor, coloque suas mãos, cubra os teus olhos com as suas mãos. Nós temos autoridade. Você pode chamar a existência e você pode também cancelar palavras, prisões. Como eu disse, querido, às vezes nós repousamos os nossos olhos sobre coisas e alimentamos a nossa imaginação com aquilo. Em nome de Jesus, eu quero pedir a você agora, que aí no seu lugar, eu creio que o Senhor está com você, o Espírito do Senhor está aí, ao seu lado. Se alguma coisa tem roubado a santidade, a pureza, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com pessoas, sejam pessoas do sexo oposto, ou pessoas do mesmo sexo, amigos, familiares, pessoas no seu trabalho.
se alguma coisa tem consumido, se uma cobiça tem consumido os teus olhos. Talvez você olhe para aquilo que alguém tem e tem desejado aquilo que ele tem. Talvez coisas do seu passado estão guardadas, frutos de uma cobiça. Talvez você tenha coisas na sua casa guardadas, que são resultados de algo que você desejou muito, cobiçou muito. Talvez seja alguma coisa que nem lhe pertence de verdade. Talvez sejam coisas roubadas, coisas que você pegou sem a permissão de uma pessoa, do dono, do proprietário, e hoje está na sua casa. Talvez um relógio, uma joia, um bem, um dinheiro, uma escritura de algo, coisas que estão guardadas e que são frutos da cobiça. E o Senhor diz a você que a sua vida está debaixo de argumentos de legalidade, de maldição, porque você guarda resultado de cobiça, de pecado. Talvez o Senhor está revelando isso a você agora, porque como eu disse, quando nós apresentamos a nossa vida à luz da palavra, o Senhor revela coisas. Hoje o Senhor te convida a lançar fora tudo aquilo que não te pertence. Que não te pertence. Pai, em nome de Jesus, purifica os nossos olhos. Eles são as janelas da nossa imaginação. Remove, Senhor, os desejos inapropriados e as cobiças que fazem parte do velho homem, da carne, até mesmo muitas vezes de ações demoníacas em fases da nossa vida, imagens que os nossos olhos um dia contemplaram e que hoje ainda alimentam uma imaginação deformada. Ah, Senhor, purifica a nossa vida. Eu creio, Senhor, que o que o Senhor tem para nós é uma vida de conquistas e vitórias. Por isso, Senhor, santifica os nossos olhos. Quero te convidar a ficar de pé agora e levantar as suas mãos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresentamos as nossas mãos a Ti. Queremos, Senhor, que as nossas mãos possam obedecer aquilo que está no Teu coração para cada um de nós. Que as nossas mãos, que os nossos pés nos levem à obediência. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de desobediência, todo espírito de rebeldia, todo espírito de contestação, espírito de questionamento que muitas vezes, Senhor, modelou o nosso caráter. Em nome de Jesus, lançamos fora agora todo espírito de desobediência, todo espírito de resistência, todo espírito de cobiça, todo espírito de desejo inoportuno, tudo aquilo, Senhor,
que vem contra nós para nos derrotar e nos fazer viver uma vida, Senhor, de vergonha e de humilhação. Tudo aquilo que tem consumido os teus filhos aqui, Senhor, e muitas vezes levado famílias inteiras a viver uma vida de maldição, seja repreendido agora. E que nesses próximos dias o Espírito Santo possa trazer agora, Senhor, revelar agora coisas que estão escondidas e que por muitas vezes é resultado de uma cobiça, foi resultado de uma cobiça. Que possamos trazê-los no altar, trazê-los, ó Deus, para serem queimados e destruídos. Não nos pertence, não nos pertence. No mundo espiritual nós entregamos agora. Nós entregamos agora essas coisas que não nos pertencem a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Diga: tudo aquilo que um dia foi fruto de cobiça, eu lanço fora. Eu lanço fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Dê outro aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Eu creio que nessa noite um nível de libertação um pouco mais profundo entrou na nossa vida.